Uma boa noite na paz do Senhor, mais uma vez. Eu quero agradecer ao pastor Sandro, a toda a igreja, pelo convite de estarmos aqui. E eu tenho uma mensagem que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com a amada igreja. Amém. E ela se encontra, o texto base, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Senhor, eu de mim mesmo não tenho absolutamente nada, mas aprove ao Senhor colocar, Senhor, esse assunto no meu coração para compartilhar com a tua igreja. Aleluia. Eu compreendo, eu entendo, Senhor, que há essa necessidade de tratar, Pai amado, desse assunto aqui, Pai. Para que haja, Senhor, um melhor entendimento, que haja até mesmo uma mudança, Senhor, de rota, Pai. Pai querido, Pai amado, como bem disse o nosso amado pastor Sandro, ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-me a transmitir. Amém. E ajuda o teu povo, Senhor, a compreender, Pai amado, para o louvor da tua glória, Senhor, em nome de Jesus. E nós também, na autoridade do teu nome santo, repreendemos toda barreira, todo o mal, todo o roubo de entendimento, na autoridade que há no nome de Jesus, que caia por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Que nossas mentes e corações sejam levados cativos à vontade do Senhor. Amém. E diz assim o texto sagrado. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. E eu estou certo de que também habita em ti. Amém? Você pode sentar. Uma família bem-sucedida. Esse é o título dessa mensagem. E embora, irmãos, a gente enxergue aqui um modelo de família, talvez não seja aquele modelo que a gente vê aqui na gravura, da tela, em que tem o pai, que tem a mãe e tem duas crianças aqui, um casalzinho. No entanto, é uma realidade da sociedade atual, tá? Obrigado, meu amado. E, antes de mais nada, eu quero dizer que Paulo, o grande apóstolo, assim eu falo dele, ele escreve essa carta endereçada a Timóteo. E Paulo estava na sua última prisão, porque daqui ele partiria para a glória. E ele tinha como objetivo encorajar ao seu filho na fé a ser um fiel e aguerrido soldado de Cristo. O objetivo de encorajá-lo para que ele cumprisse o seu ministério, para que ele fosse ousado, longânimo, diante das tribulações que já estavam aparecendo e que surgiriam após a partida do seu pai na fé, e também seguir o seu exemplo. No entanto, nós não trataremos exatamente desse conteúdo que nós falamos agora.
mas falaremos dessa família bem-sucedida, que aqui Paulo acaba citando. E eu vou falar nessa noite de duas mulheres. Embora não seja um culto voltado para mulheres, mas, como eu disse, é um modelo de família que a gente tem nos dias atuais, né? E aqui eu quero falar da irmã Lloyd e da irmã Eunice. Uma, a avó, e a outra, a mãe do pastor Timóteo. E, desde já, irmãos, essas duas mulheres, Lloyd e Eunice, como disse, avó e mãe de Timóteo, elas exerceram uma influência muito grande sobre a formação cristã, tá? Ao ponto do próprio Paulo reconhecer essa formação de Timóteo, né, a partir da influência que elas exerceram sobre a vida do então menino Timóteo. Paulo reconheceu esse valioso trabalho que elas fizeram, né? Não apenas um trabalho, um papel, digamos, maternal, mas também o seu trabalho espiritual. Amém. Amém. E, como nós falamos, a gente vê aqui um modelo de avó, de mãe e do menino, do filho. Embora Paulo tivesse um pai, no contexto aqui, é provável que o pai de Paulo, que era grego, já tivesse falecido, já tivesse morrido. Então, esse modelo a gente vê nos dias de hoje, esse modelo de família, muitas das vezes. Né? A gente vê, às vezes, um pai que às vezes foi embora e fica a mãe cuidando das crianças, às vezes a própria avó, no caso aqui da irmã Lloyd, né? Então, existem diversas, digamos, formações, mas o que nós queremos tratar aqui é que ainda assim, ainda que a avó e que a mãe tivessem tivessem ficado com a responsabilidade de cuidar do filho, do menino, ainda assim foi uma família muito bem sucedida. Amém. E eu separei 3 pontos aqui que eu entendi que eram de suma importância para nós avaliarmos, né, do porquê que essa família foi muito bem sucedida, embora o pai estivesse ausente, tá? Embora, que era grego, estivesse ausente. Vamos lá. Em primeiro lugar, a importância da compreensão do evangelho. Amados, não tem como nós sermos bem-sucedidos, não tem como haver uma família bem-sucedida se Jesus não for o centro. Não tem como sermos uma família bem-sucedida, não tem como andarmos bem, não tem como criarmos filhos, não tem como andarmos em paz uns com os outros, se Jesus não for o centro. E aqui a gente vê, nesse primeiro ponto, que é a importância da compreensão do Evangelho. E a irmã Lloyd compreendeu isso muito bem. Por quê? O próprio texto diz, embora não tenhamos tantas informações assim, aliás, esse é o único trecho, pelo menos que eu encontrei, né? Não consegui encontrar mais nada, que fala a respeito da avó Lloyd, né? E da irmã e da mãe Eunice. No entanto, irmãos, foi de tão grande importância que ficou registrado aqui na palavra. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o evangelho chegou para a avó Lloyd, e está aqui registrado, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Paulo falando a Timóteo. E aí ele fala, a qual primeiro habitou em sua avó Lloyd. E, logo em seguida, falando, e em tua mãe Eunice.
e eu estou certo que também habita em ti. Então, em primeiro lugar, é muito importante que os responsáveis pela família compreendam o evangelho. É muito importante que os responsáveis pela família, em primeiro lugar, estejam no Senhor, estejam em Cristo. Amém. Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, ele declara o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. A primeira parte desse versículo. Então é muito importante, irmãos, que nós, em primeiro lugar, que eu, pai, você, mãe, que cada um de nós analise a nossa vida à luz das Escrituras para ver se nós realmente estamos na fé. Porque a nossa grande vovó Lloyd, a nossa irmã, a avó de Timóteo, era uma mulher que estava ligada no Senhor. E por que essa afirmativa? Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Em primeiro lugar, ela recebeu a fé. E eu não sei, realmente não posso afirmar aos irmãos quando foi que Eunice recebeu, se no mesmo tempo em que ela recebeu. Mas eu sei que Paulo afirma que em primeiro veio ela. Não sei se uma semana depois, se um ano depois, se algum tempo depois, eu não sei. Mas eu sei que em primeiro lugar ela compreendeu o evangelho. Que em primeiro lugar ela recebeu da palavra de salvação. E como alguém que havia recebido a palavra de salvação, ela andava em conformidade com essa palavra. Por ela ter recebido em primeiro lugar a palavra de salvação, eu creio que a partir do momento em que ela recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e muito provavelmente na primeira viagem missionária de Paulo, quando Paulo vai lá em Listra, quando ele é apedrejado, naquele período ali, provavelmente é que ela ou elas recebem, né, do evangelho e depois provavelmente repassam, né, desse conhecimento até então para o jovem, para a criança, para o Timóteo. Mas então é muito importante a gente ver aqui que, em primeiro lugar, ela passou a colocar ao Senhor em primeiro lugar na sua vida. E que, por ela ter entendido a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, ela vivia isso. E por esse motivo, ela pôde deixar um legado para sua filha, provavelmente. E logo em seguida, para o seu neto. Você e eu, nós temos compreendido o Evangelho? Nós temos compreendido a mensagem da cruz? Nós temos compreendido do porquê estamos aqui? Nós temos compreendido o nosso papel na família? É importante, embora eu esteja falando de duas mulheres, é importante ressaltar que os homens exercem o papel de cabeça, do cabeça do lar, do sacerdote do lar. No entanto, aliás, e isso não nos exime de nossa responsabilidade de ensinar aos nossos filhos, de instruir aos nossos filhos, mas numa configuração que ainda existe, normalmente os homens ficam muito mais tempo fora de casa por conta do trabalho. Logo, essa responsabilidade também é compartilhada com as mães, ou até mesmo com as avós. Então, todos nós precisamos viver conforme o Evangelho. E foi assim que a nossa avó Lloyd, a nossa irmã Lloyd, viveu. Ela amava a palavra de Deus. Ela amava a Deus. E por amar a Deus, evidencia que ela amava a palavra de Deus, porque ela conhecia a palavra de Deus. E por conhecer a palavra de Deus, em segundo lugar, tanto ela quanto a sua filha se tornaram um símbolo cristão na educação dos seus filhos. No caso aqui, apenas Timóteo. Mas,
por amarem a Deus, por terem compreendido o Evangelho, por terem recebido a palavra de Deus, por estarem em Cristo, amavam a Deus, conheciam a palavra, conheciam o Deus da palavra, e isso fez com que elas transmitissem o conhecimento que possuíam para Timóteo. Eu separei aqui o trecho desse versículo que a gente leu, diz assim, a fé não fingida que em ti há. A fé que elas professavam não era uma fé fake, não era uma fé falsa. Elas não estavam em Cristo por causa dos benefícios que ele podia conceder. Mas elas estavam em Cristo porque amavam a Cristo, compreenderam a mensagem da cruz. Amém. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Amém. Irmã Lloyd e a irmã Eunice praticavam isso. Elas entenderam, receberam o ensinamento da palavra e praticaram isso. Por isso, Timóteo foi o sucessor de Paulo. Por isso, o próprio Paulo fala em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 e 15, diz o seguinte para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aprendeste de quem? Não foi só de Paulo. Olha só o que diz o texto. E de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Olha só, versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Olha Paulo reconhecendo o trabalho de excelência feito por duas mulheres. O trabalho que essas irmãs fizeram, um trabalho sério, um trabalho com temor e tremor no Senhor. Porque Paulo só aprendeu na sua meninice da palavra porque Timóteo só aprendeu da palavra porque alguém o ensinou na sua meninice. E quem foi na sua meninice? Se o texto aqui não retrata que o pai dele estava, e mesmo se estivesse, provavelmente era alguém que não temia ao Senhor. E a prova disso é que Timóteo não fora circuncidado. Embora o seu pai fosse grego, a sua mãe era judia. Então, assim, há uma probabilidade de que, em algum momento, Timóteo tenha estado com seu pai, e o seu pai exercia uma certa influência, a ponto de não querer que o seu filho fosse circuncidado, a ponto de não se preocupar com isso. E tudo no campo da probabilidade, amém, irmãos? Então, essas mulheres, sozinhas, vamos assim dizer, elas foram um símbolo cristão na educação dos filhos de Timóteo. Porque Paulo enfatizou isso para Timóteo, que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras. E quem ensinou? Aquelas que, em primeiro lugar, temeram ao Senhor. Esse é o meu papel. Esse é o seu papel. Trazer a criança para a igreja é apenas uma das coisas que nós precisamos fazer. Eu não sou contra. Eu vou usar esse termo, que todo mundo fala, a salinha. Eu não sou contra. Desde que os pais tenham a consciência do que está acontecendo aqui hoje. Existem pessoas que só vão, ou melhor, pais que só vão à igreja
se tiver, entre aspas, a salinha. E isso não está correto. Não está correto. Há tempo para tudo. Há tempo para as crianças estarem entre elas, se socializando, mas há tempo também delas estarem entre os adultos, aprendendo e crescendo junto no meio dos adultos. Amém. É uma mentira quando dizem que as crianças não entendem o que está sendo falado. E lá em São Gonçalo nós já comprovamos isso pelo testemunho de uma mãe. Inclusive, eu estava ministrando, e isso foi um testemunho dela, tá, irmãos? Em que a menina, uma criança de por volta de 9 anos de idade, se não me engano, no final da mensagem, quando os pais foram embora, a menina entrou dentro do carro chorando, dizendo que se arrependia, não lembro o contexto, e ela contou pra gente, e que pediu para jogar alguma coisa fora, alguma coisa assim. E ela estava chorando, porque ela havia entendido que ela estava em falta contra o Senhor. Talvez, e muito provavelmente, a criança não vai entender tudo o que é dito, mas o cerne, o tema central, alguma coisa ela vai guardar. Então não caia nessa armadilha de que só se deve trazer a criança para a igreja no dia ou no momento em que há uma programação específica para elas. Não caia nessa armadilha. Sabe por quê? Porque aqueles que só se preocupam com isso, quando chega uma idade em que não tem mais esse tipo de programação, sabe o que acontece? O pré-adolescente já não quer estar no culto. Sente dificuldade. Por quê? Porque não foi devidamente educado para isso. Você está vendo que às vezes uma coisa que muitas das vezes parece boa, às vezes se torna uma armadilha? Às vezes se torna uma armadilha. Mas, voltando aqui para irmã Lloyd e Eunice, elas foram e são hoje, pelo menos no meu ponto de vista, símbolos na educação. Mesmo não tendo a figura do pai. Elas tiveram uma família muito bem sucedida. E algo também que me chama a atenção, irmãos, é que nós precisamos, em primeiro lugar, como nós falamos, ter compreendido o evangelho e viver a verdade desse evangelho. Por quê? Porque, em segundo lugar, que é o ponto que a gente está tratando, nós podemos também, assim como Lloyd e Eunice, educarmos os nossos filhos, não com uma fé fingida, como diz o primeiro texto que a gente leu, mas com uma fé genuína. Por quê? Porque as crianças percebem quando nós não acreditamos naquilo que estamos falando. Vejam os termos que Paulo usou no primeiro versículo que a gente leu. Que a fé não fingida. Por que Paulo está dizendo isso? Porque naquele período de Paulo já existia pessoas com uma fé fake, com uma fé fingida, como nos nossos dias também existe. Como nos nossos dias existem pessoas dentro da igreja, que talvez estejam há anos dentro da igreja, ou há pouco tempo, não sei, quem sabe somente o Senhor, mas que de fato não estão em Cristo. Talvez tenham seus filhos e apenas trazem para a igreja, acham que é só um depósito de criança. Quando, na verdade, a maior parte do tempo a criança passa onde? No colégio. E quando não no colégio, em casa. E de quem é a responsabilidade? E a quem o Senhor irá requerer essa responsabilidade? Apenas vou usar esse termo também, das tias, da salinha? Não, irmãos. É bem pouquíssimo tempo que elas têm
para auxiliar naquilo que você e eu fazemos na nossa casa. E se nós não fazemos na nossa casa, aquilo que ela recebe aqui não será suficiente. Timóteo só foi quem foi, porque o que ele recebeu de ensinamento em casa foi mais do que o suficiente para que a fé dele estivesse fundamentada na rocha. Amém. E ele foi exortado por Paulo para permanecer naquilo que havia aprendido. Por quê? Porque elas fizeram um discipulado de excelência. E quanto a nós? Como tem sido o nosso discipulado? Não apenas com os filhos, mas marido com esposa. Porque ele não para. Ele não para. Não para. O ensino da palavra em sua casa foi fundamental na formação cristã de Timóteo. Certamente, também eram mulheres de oração, de jejum, mulheres que se entregavam de todo o coração, alma, entendimento e forças ao Senhor. Amém. Timóteo cresceu respirando as Escrituras, aprendeu, aplicou e cresceu na graça e no conhecimento do Senhor, o que fez dele um continuador da obra de Deus e do ministério de Paulo, porque ele fora influenciado fortemente pela sua avó e pela sua mãe. Ainda que não tivesse a figura de um pai, foi uma família muito bem sucedida. E em terceiro lugar, a fé não fingida em tua mãe, Eunice. Provérbios, capítulo 14, versículo 1, a palavra do Senhor declara: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O texto aqui não relata o tipo de luta que Lloyd e Eunice tiveram, principalmente Eunice, por ser casada com um homem cuja fé era diferente da dela. O texto aqui não relata. Nós não sabemos como era o relacionamento de Eunice com o seu esposo grego, sendo ela judia e provavelmente tendo os costumes judeus sendo preservados. E volto a repetir, mas ainda assim, ela era uma mulher sábia. Porque talvez se fosse uma mulher sem sabedoria, iria tentar impor a circuncisão do seu filho. Provavelmente ela poderia tentar impor, olha, ele tem que ser circuncidado. Ainda que você não observe a lei judaica, eu sou judia e ele tem o meu sangue também, e ele precisa ser circuncidado. Mas ele não era circuncidado. Há momentos, amados, em que a esposa cristã, ou até mesmo o esposo cristão, precisam agir com sabedoria quando há o jugo desigual. A Bíblia nos aconselha a não entrarmos num jugo desigual. No entanto, se por algum motivo há o jugo desigual, isso não impede a essa pessoa de viver uma vida plena com Deus. E a prova disso foi Eunice. A prova disso foi a mãe de Timóteo. Você quer ver 2 exemplos aqui? Eu vou estar lendo aqui para vocês o testemunho de 2 mulheres. Caso 1. Havia uma mulher que era responsável pela intercessão em sua igreja e tinha 11 filhos. E alguém chegou e perguntou sobre eles, se estavam firmes no caminho do Senhor e também se estavam envolvidos com a intercessão. Ela respondeu que o marido era alcoólatra e
e que atrapalhou toda a criação dos filhos. Nenhum deles estava na igreja. O marido a enganara para se casar com ela. Ele se batizara, dizendo ser crente, e depois de casado, mostrou as garras. Com a chegada dos filhos, ele tirava a força dela na sua educação, e eram todos eles rebeldes e mundanos. E, já que ela não tinha força com os filhos, então os entregara aos cuidados do pai, que não tinha nenhum referencial para a sua descendência. Esse é o primeiro caso. Segundo caso. No entanto, outra irmã, cujo marido também era alcoólatra. Esta irmã se converteu após alguns meses de casado. O marido também ainda não estava convertido, após mais de 25 anos de casamento. Entretanto, a situação dos filhos dessa irmã era bem diferente da outra. Essa irmã procurou colocar em prática tudo o que aprendera sobre família e sobre a educação dos filhos baseada na palavra de Deus. Amém. Ela procurava ser submissa ao seu marido e se alimentava com os estudos bíblicos em todo o tempo disponível, colocando-os em prática. Nem sempre o marido permitia que ela fosse para os cultos, mas ela esperava a ocasião favorável para não trazer discórdias no lar. Apesar de ser alcoólatra, seu marido tinha qualidades boas, como todas as pessoas possuem. Então, ela procurava ver apenas as coisas boas que ele fazia e o elogiava diante dos filhos, mostrando que o pai bebia porque não conhecia o poder de Deus em sua vida. Ela orava junto com os filhos pela conversão do marido. Passou-se o tempo e os 3 filhos cresceram, se tornaram homens e se tornaram pastores. Se casaram e estavam muito bem casados e formando lares equilibrados e felizes. Inclusive, a sua filha também se casou com um homem de Deus e vivia em alegria nos princípios do Evangelho. Amém. 2 casamentos complicados, com finais tão diferentes. A vitória estava nas mãos da esposa sábia. Sabemos que o casamento em julgo desigual, ele traz muitas lágrimas e sofrimento. Mas Deus quer transformar essas lágrimas em alegria, em regozijo. Isso somente é possível quando nós convidamos ao Senhor para assumir o controle das nossas vidas. Tanto homens quanto mulheres devem orar a Deus e pedir sabedoria, assim como Eunice foi sábia. Como nós já falamos, a gente não tem detalhes de como era a vida dela, mas muito provavelmente, em muitos momentos, ela precisou se submeter ao seu marido, mesmo contrariando a sua fé. Ela usou de sabedoria. Aleluia. E quanto a você? E quanto a mim? Pela misericórdia do Senhor, todos no meu lar professam da mesma fé. Mas no seu lar, todos professam da mesma fé? Você, esposa ou esposo? Como tem sido no seu lar?
Você tem usado de sabedoria como Eunice usou? Ou como o segundo caso aqui, que o marido também era alguém que se embriagava, mas essa mulher, com muita sabedoria e direção do alto, blindou os filhos com a presença do Senhor, com os ensinamentos da palavra de Deus, diferente do primeiro caso. Em qual dos dois casos você se enquadra? Se há um julgo desigual. Sua família é uma família bem-sucedida ou não? Você não precisa me responder. Quem sabe é você. Quem sabe é o seu cônjuge. Mas uma coisa eu afirmo para você. Que para que tenhamos uma família bem-sucedida, se você é uma mulher que cria sozinha o seu filho, necessariamente obrigatoriamente, você não tem que ter um marido. Você tem que ter ao Senhor. É claro que não é proibido, desde que você siga as orientações do próprio apóstolo Paulo na escolha de um cônjuge. Veja o exemplo da nossa vovó, a irmã Lloyd, e da irmã Eunice, que em algum momento de suas vidas tiveram que criar a Timóteo e o fizeram com excelência. Amém. E o fizeram para a glória de Deus. E formaram um verdadeiro homem de Deus, com todo o conhecimento que elas adquiriram na palavra de Deus. Não foi necessário um seminário. Não foi necessário um conhecimento acadêmico. Mas foi necessário apenas a submissão ao Senhor e o conhecimento dos seus preceitos e o conhecimento da palavra de Deus e a aplicação da palavra de Deus para que aquela criança se tornasse um homem de Deus. É claro que toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor. É claro que Eunice e Lloyd, ou melhor, Lloyd e Eunice, foram apenas instrumentos de Deus, mas foram instrumentos muito bem afinados na presença de Deus. E foram usadas com excelência para o louvor, honra e glória do Senhor. Como? Como ter uma família bem-sucedida? Observando esses preceitos, esses conceitos que a gente colocou aqui, em primeiro lugar, relembrando, olharmos para nós mesmos, para vermos se de fato nós estamos na fé. Se nós estivermos na fé, vivenciarmos a palavra de Deus no nosso cotidiano, dando frutos que evidenciam que nós pertencemos ao Senhor. Em segundo lugar, dando esses frutos, sermos símbolos cristãos na educação dos nossos filhos. Amém. E em terceiro lugar, usarmos de sabedoria em diversos momentos que apresentarmos, que as diversidades se apresentarem. Dessa forma, nós viveremos com uma família bem-sucedida, tendo uma família completa, como nessa ilustração, onde existem o pai, o casal de crianças e a mãe, ou, se houver apenas um deles, o mais importante é que o Senhor seja o centro de tudo. Amém. Amém? Que a nossa fé não seja uma fé fingida. Para que a fé dos nossos filhos também não seja fingida.
A irmã Lloyd e a irmã Eunice apresentaram uma fé salvífica, uma fé genuína diante do Senhor e diante de Timóteo. E Timóteo cresceu com essa influência. Então, que nós venhamos a viver na verdade do Evangelho. Que nós sejamos sinceros na nossa fé, com a gente mesmo e com aqueles que estão bem próximos a nós, seja o nosso cônjuge, principalmente se ele ou ela não for cristão. Você quer ver uma coisa? Dentro dessa ilustração que eu trouxe, eu já estou finalizando. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Amém. Eu creio, irmãos, que Deus quis e quer tratar com alguém aqui, eu não sei quem. E por isso o Senhor me direcionou a trazer essa singela palavra, essa breve palavra aqui para a amada igreja. No entanto, não é só para as mulheres, mas para nós homens também. Sejamos exemplos para os nossos filhos, exemplos cristãos, verdadeiros. Não com uma fé fingida, como Paulo elogiou aqui, como Paulo lembrou da irmã Lloyd e Eunice. E como ele exortou a Paulo a ter essa mesma fé não fingida que aquelas que foram responsáveis por criá-lo não tiveram uma fé fingida. E que nós também não tenhamos essa fé fingida, mas uma fé genuína em Cristo Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Vivamos uma vida plena para a honra e para a glória de Deus. Conheçamos e nos submetamos ao Senhor Jesus Cristo, para a honra e para a glória do Senhor. E uma vez tendo conhecido ao Senhor, que venhamos a vivenciar, como lemos aqui em Deuteronômio, né? Falar em todo o tempo das coisas do Senhor, do caminho do Senhor com os nossos filhos. Conversarmos, o cônjuge conversar. É claro que a gente conversa de outros assuntos também, mas também termos o hábito, a prática de falarmos das maravilhas de Deus. Veja o que foi falado aqui do universo. É simplesmente, a minha mente simplesmente não consegue alcançar a grandiosidade de tudo que o pastor Sandro falou aqui no início. Mas sabe por que ele é tão grande assim? Para que nós possamos olhar para esse universo e entender que existe um Deus tão grande que sustenta tudo isso. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Tendo uma família tida como completa, como essa, ou não, o mais importante é que a formação que houver dentro dos padrões bíblicos seja uma formação bem-sucedida. E para que seja bem-sucedida, Jesus tem que estar no centro. Sem ele, nada feito. Amém? Senhor, o desejo do meu coração, nessa simples palavra, é que aqueles corações que precisavam ouvir tenham sido impactados, não por mim, que eu não posso fazer nada, mas pelo Teu Espírito Santo. Que cada um seja instruído pelo Teu Espírito Santo, Senhor, de uma forma melhor do que as minhas falhas palavras. Pai, em nome de Jesus, que nós, eu também me incluo nisso, sejamos praticantes assíduos, ó Senhor, da Tua palavra. E se nós não estivermos andando em conformidade, Senhor, com esse exemplo que citamos aqui, que venhamos a nos arrepender e retornar
a andarmos de acordo com a tua palavra, Pai, para o louvor da tua glória. Que venhamos a imitar a irmã Lloyd, a irmã Eunice, que mesmo com a falta de um membro da família, em algum momento de suas vidas, deram prosseguimento e foram instrumentos do Senhor para que Timóteo crescesse na graça e no conhecimento do Senhor, Pai. Se tornasse um grande homem de Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Porque eu reconheço que em muitos momentos eu falho nisso. E eu te peço, Senhor, ajuda-me. Ajuda a mim, ajuda a minha esposa a transmitirmos o Senhor para nossa filha adolescente, Pai. Como ao longo do crescimento dela a gente veio fazendo, Pai. É bem verdade que em alguns momentos nós falhamos. Mas a gente tem procurado fazer, Pai amado, dentro das nossas limitações. E assim também eu creio, Senhor, que os nossos irmãos aqui têm procurado fazer isso também. E se não têm feito, que procurem fazer para o louvor da tua glória, a fim de que os nossos filhos cresçam alicerçados em ti, Senhor. E que, Senhor amado, o mundo não os venha seduzir, Senhor. E que eles estejam com a fé alicerçada em ti, Senhor. Te peço também para que o Senhor venha trabalhar no coraçãozinho deles, ó Senhor. Para que o Senhor venha trabalhar, Senhor, nos olhos, na mente, no coração deles. Porque muitos deles, ó Senhor, recebem, Pai amado, da instrução, Senhor. Mas em algum momento acabam rejeitando também, Senhor. Deus, tem misericórdia. E nos livra disso, Senhor. E aqueles, ó Senhor, que porventura, Pai, tenham, mesmo tendo recebido a instrução, se afastado. Que o Senhor os traga de volta para o louvor da tua glória. Porque receberam da instrução e a cada dia têm resistido à voz do teu Espírito, Pai, que os chamando para retornar, Senhor. Ó Senhor, quebra essa resistência pelo poder que há no teu nome santo, Pai. E, Senhor amado, finaliza a tua obra, Senhor amado, porque tu és fiel, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.